Pode sentar, pode sentar. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 15, versículo 5 e versículo 6. Gênesis, capítulo 15, versículo 5 e versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor: Então o levou fora e disse: Olha agora para os céus, conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: Assim será a tua descendência. E creu ele no Senhor, e imputou-lhe isto por justiça. Feche teus olhos mais uma vez, vamos orar. Pai, queremos te exaltar e glorificar o teu nome pela tua palavra. Ô Senhor, obrigado, Pai, por esse momento tão especial que estamos vivendo. Senhor, uma renovação, uma restauração na nossa vida, na igreja, nas células. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem trazido livramento sobre a tua igreja. Aplica agora a tua palavra no nosso coração e que possamos, ó Deus, viver a tua palavra não como algo subjetivo, mas objetivamente. Queremos, Pai, no nome de Jesus, te pedir que abençoe todos os teus filhos que estão aqui ou em casa, que eles sejam ministrados pela tua palavra, que o teu Espírito Santo possa transformar a nossa vida, pois somos dependentes do teu Espírito, Pai, para que isso aconteça. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, já é uma passagem muito conhecida de todos. Nós vemos que nós temos um sonho, nós temos um projeto, nós temos um propósito, nós temos algo em Deus, como igreja, para alcançarmos, não particularmente o meu sonho, mas alcançarmos o sonho de Deus para a minha vida, ou para a tua vida, para a vida comum da igreja. Então, lembre sempre assim que o Senhor, Ele tem um sonho em relação a cada um de nós, mas Ele também tem um sonho que podemos colocar de forma macro, que envolve toda a igreja como um só. Por isso que a Bíblia diz que somos a igreja, não somos igrejas, mas somos a igreja do Senhor Jesus. Então, é um plano que Deus tem para a sua igreja. Mas também não descartamos um sonho de Deus individualmente para cada um de nós. O nosso sonho como igreja, já é conhecido de todos vocês, é ganharmos a nossa geração para Jesus, é levarmos o máximo de pessoas para Cristo. Esse é o nosso maior projeto como igreja. Podemos ter ação social, podemos ter retiros, podemos ter atividades dentro da igreja, mas nada disso substitui aquele que é o sonho maior de Deus, que é salvar todos os homens, ou toda a humanidade. O Senhor ama, não alguns, mas Ele ama todo. A Bíblia diz que, em João 3,16, que Ele amou o mundo aqui não é a terra em si, mas são as pessoas. Amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito. Então, podemos perceber que o amor de Deus, ele não se baseia em um grupo que se encontra numa igreja ou num prédio, mas o amor de Deus, ele se estende sobre toda a humanidade e Ele está disposto a salvar todos. Agora, há uma pergunta que se faz no céu: quem há de ir por nós? Quem há de se prontificar a isso, para ganhar o mundo inteiro? Então precisamos compreender que acima dos nossos sonhos pessoais existe um sonho maior, que é o sonho de Deus para cada um de nós. Tudo bem, meus irmãos? Amém? E precisamos compreender isso para que os sonhos de Deus, ou o sonho maior de Deus, seja materializado e, consequentemente, os nossos pessoais também alcancem aquilo que Deus quer para cada um de nós. Então, eu tenho um tema aqui para vocês, que é viver além das estrelas. Esse é um tema que eu achei bem pertinente ao que nós vamos ministrar hoje com vocês aqui. Então, para viver
além das estrelas, voltando para o texto, entendemos que Abraão, então, estava dentro da sua casa, dentro da sua tenda, ele foi chamado para fora, e Deus fala para ele assim: olha as estrelas e conta, e veja, se você pode contar, assim será a tua descendência. Então Deus tinha um projeto pessoal para ele, mas se você olhar as consequências dessa promessa de Deus, o maior sonho não era exatamente o pessoal, aquele sonho pessoal de Abraão, mas o sonho maior de Deus, de constituir uma nação sacerdotal, de construir uma nação que fosse luz para as nações. Então esse era o sonho maior de Deus, quando ele trouxe essa promessa para Abraão. Então, se viver além das estrelas é o que Deus desejava que Abraão entendesse, e é justamente o que Deus deseja que você entenda. Mesmo que você tenha chegado agora aqui na igreja, você está se aproximando do Evangelho agora, mesmo que talvez você não entenda muita coisa, mas você precisa compreender algo, que o Senhor quer que você viva além das estrelas, e eu vou explicar isso melhor para você. Então, viver além das estrelas tem a ver com nós alargarmos o nosso mundo, ou melhor, a visão de mundo. Precisamos ampliar isso. Não podemos ficar centrado em um mundinho pequeno, porque não é o propósito de Deus. Ampliar o nosso horizonte, ter uma visão mais macro das coisas. E é também ampliar ou mudar o rumo da minha família. Se até hoje a história da minha família vem sendo de derrotas, sabe, de escravidão, de condenação, se a história da minha família tem sido uma história de insucesso, de pessoas que não servem ao Senhor, de pessoas que não temem ao Senhor, ou talvez uma história de idolatria, de bruxaria, talvez uma história de maldições, eu preciso entender que viver além das estrelas tem a ver com você, eu ampliar essa visão em relação ao rumo da minha casa, da minha família. Então você precisa compreender que as maldições podem ter vindo até você, mas a partir de você, tudo aquilo que foi lançado sobre a tua casa, sobre a tua família, aquela história que vem acontecendo já há muito tempo na tua casa, na tua família, muda, porque agora você é filho de Deus. Amém, meus irmãos? Então, ampliar isso é muito importante. Aumentar essa visão em relação ao teu ministério pessoal, porque lembre-se, não tem como nós alcançarmos vidas, conduzirmos vidas para o Senhor Jesus, se nós não assumirmos que nós somos sacerdotes, que cada um de nós somos sacerdotes. O que fazia o sacerdote? Conduzir o povo a Deus. Qual é a nossa missão? Levar as pessoas a Cristo. Se você não assume a sua posição de sacerdote, o seu ministério pessoal, ele fica engessado, fica pequenininho. Mas pastor, eu falo de Jesus para as pessoas. Mas então, você está sendo um sacerdote. Onde você estiver, você está representando uma linhagem sacerdotal que procede de Cristo. Tudo bem, meus irmãos? Ok? Então, precisamos ampliar isso, ir mais longe do que aquilo que é natural. Se somos crentes, se você é filho de Deus, você se converteu, ergueu a sua mão porque você está cansado de viver algo natural. Você precisa preencher um pouquinho mais a tua vida, o teu coração com a palavra de Deus, com a palavra daquilo que é espiritual. Então precisamos sair daquilo que é limitado, daquilo que o mundo natural limita. Então a nossa visão acaba ficando presa apenas, por exemplo, nos noticiários. Você tem que, além disso, você não pode ficar subjugado a uma notícia, a uma situação que o mundo se encontra. Agora você precisa ir um pouquinho mais além, você precisa olhar para aquilo que é espiritual, daquilo que é o propósito de Deus para a tua vida. Então, entenda, você como filho de Deus não vai morrer antes do tempo. Você morre no tempo de Deus. Tudo bem, meus irmãos? Porque você é filho dele, ele tem o melhor para você. Então, os filhos de Deus, eles não morrem antecipados.
um dia na véspera, como dizem. Os filhos de Deus, eles morrem no dia que o Senhor quer. Tudo bem? Porque a sua vida é do Senhor. Lembra qual foi a tua decisão quando você conheceu Jesus? Eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Se você entregou a tua vida nas mãos do Senhor, então nada, nem um fio do teu cabelo, diz as Escrituras, cai sem que Deus permita que isso aconteça. Então é muito valioso você entender que viver além das estrelas é viver além daquilo que é natural, quer dizer, ampliar esse nosso mundo visual. Precisamos ampliar isso, sair daquilo que é natural. Então você olha para as circunstâncias, olha para dentro da tua casa, você olha para o teu ministério, para a tua liderança, para a tua célula, e às vezes os teus olhos te enganam, porque eles vão mostrar aquilo que é natural. Para você ir além das estrelas, você precisa aprender que o natural limita, engessa você, te coloca dentro de um padrão comum. Você não é mais comum, você é incomum. Lembra que eu sempre falo para os irmãos, você não é da terra, você é de fora da terra, você só está passando aqui. Tudo bem? Amém, meus irmãos? Quantos concordam comigo? Eu penso que tem que ter projetos. Pessoas que são, limitadas pelo natural, eles não vivem algo grande no Senhor. São pessoas que não vivem algo grande na sua vida, não vivem algo que passa além daquilo que de forma comum todos vivem. Eu não quero ter essa vida. Eu vim para Jesus para ter expectativas além daquilo que é natural, daquilo que a vida humana pode me proporcionar. Eu vim para Jesus para viver algo espiritual em Deus. Quantos também vieram para Jesus nesse aspecto? Eu também vim. Tudo bem? Segundo lugar, então viver além das estrelas não é só ampliar o nosso mundo visual, mas também é trabalhar de forma perseverante, porque às vezes a pessoa fala assim, quando se fala de sobrenatural, dá aquela impressão de que eu vou sentar e Deus vai fazer tudo por mim, que eu não preciso estudar, que eu não preciso dar um testemunho lá fora, que eu não preciso falar de Jesus para as pessoas. Viver no sobrenatural, às vezes nós mencionamos isso, a pessoa pensa que é mágica, que eu vou sentar e as coisas vão acontecer. Meu casamento está num problema e como eu sou espiritual, então Deus vai vir e resolver os problemas do meu casamento. Mas não é assim que funciona. Você precisa perseverar naquilo que Deus colocou nas suas mãos. Se é o teu casamento, persevere no teu casamento. Se é aquela porta de emprego, persista naquilo que o Senhor colocou nas suas mãos. Se é a tua empresa, precisa ser perseverante. A gente fica ouvindo as histórias, biografia de alguns famosos, por exemplo. Abraham Lincoln diz que ele se candidatou várias e várias vezes nos Estados Unidos e não ganhou. Mas por isso ele desistiu? Não, ele não desistiu. Houve um dia que ele se candidatou a presidente dos Estados Unidos e ganhou. Então, se ele tivesse desistido, nada disso teria acontecido na vida dele. Vemos a história de Beethoven. Ele conta que ele é o 5º filho de uma mãe que já tinha tido 4 filhos especiais. Se ela tivesse abortado ou mesmo tivesse desistido daquela gravidez, não teria nascido aquele que nós conhecemos como Beethoven. Então, tudo isso, meus irmãos, tem a ver com perseverança. Eu creio no Senhor. Então, eu tenho que fazer de tudo, para que as coisas, a promessa de Deus na minha vida aconteça. O grande problema é que nós atiramos para muitos lugares, ou melhor dizendo, tentamos várias portas, e nenhuma delas serve para mim. Tem até uma expressão que diz que aquele que vai para muitos caminhos, nunca chega no caminho certo. É que ele bate em várias portas, nunca chega a bater na porta certa. Por quê? A pessoa precisa ser perseverante em algo, colocar um propósito, um objetivo na sua vida e acreditar naquilo e saber que Deus colocou na sua mão e ele avançar. Quando eu vejo um líder de célula desistindo da sua célula, me entristece, porque ele não está desistindo da célula, ele está desistindo do ministério dele. Ele está desistindo do sonho que não é dele, é de Deus.
Quando um líder, um supervisor, ele não trabalha, ele não se esforça, ele não persevera, ele não aplica o coração naquilo que é de Deus, não é dele. O líder não ganha dinheiro para fazer aquilo, não é uma profissão dele. O pastor não ganha dinheiro naquilo, ele não é a profissão dele. O que ele tem que fazer? É aplicar o coração para fazer o melhor para aquilo que é de Deus. Então, quando a pessoa desiste daquilo que é de Deus, ele está desistindo das promessas de Deus para a sua vida. Quantos estão acompanhando isso? Então, se eu não faço com zelo, se eu não faço com perseverança, se eu não aplico o meu coração, eu também não estou aplicando o meu coração nas minhas coisas pessoais. Eu posso ter aquele impulso de momento. Então, geralmente, quando nós iniciamos algo novo na nossa vida pessoal, nós temos sempre aquele lance assim, de entusiasmo. Então, você começa, por exemplo, vira o ano, a virada de ano sempre é muito bom para todos, porque a virada de ano traz uma expectativa de algo novo que vai acontecer na nossa vida. Então, nós viramos o ano fazendo um monte de promessas. E, na verdade, nós iniciamos isso. E falamos, não, esse ano vai ser diferente. Esse ano eu vou fazer isso. Mas quando chega na metade do ano, acaba. É como a nossa classe de teologia, como a classe de teologia que eu fiz, como na escola. Iniciamos o ano com 30, 40, 50 alunos. Quando termina o curso, só 10, 5 se formaram. Então, por aí você percebe que no começo de algo, vai começar a correr. Nós estamos correndo aqui com alguns irmãos, e nós começamos, tinha 10, 15, daqui a pouco só tem 2, 3. Por quê? Porque o impulso inicial é bom demais. É muito bom, a gente se sente motivado em algo novo. Por exemplo, nós temos um projeto de um negócio. Aí você vai lá, abre um negócio com alguém, é aquela coisa maravilhosa, gostosa, você se sente impulsionado, motivado, mas depois vem os problemas do dia a dia, vem as dificuldades do negócio. Às vezes não prosperou como você esperava, aí você vai desistir do negócio. Pessoas que uma hora estão num emprego, e daqui a pouco ele já... Não era isso. Ele sai dali e vai para o outro. Não estou feliz aqui. Aí ele sai dali e vai para o outro. Não persevera em nada, ele não alcança nada na vida. E quando se trata da obra de Deus, então, é muito mais. Porque se nós recebemos algo de Deus, nós não aplicarmos no nosso coração, na verdade nós estamos desistindo. Não é da célula, é das promessas que Deus fez para nós, como ministros, como líderes, como sacerdotes que o Senhor colocou sobre a terra. Quantos concordam? Digam amém. Ok? Então, é quando viver além das estrelas, é ampliarmos esse mundo visual, mas também é sermos perseverantes, é continuar quando todo mundo está desistindo. É você permanecer quando todo mundo está virando as costas. Esse é o vencedor que as Escrituras dizem, porque ele confia no Senhor. Lembra que somos mais do que vencedores, mais do que vitoriosos em Cristo. Agora, se só eu persevero, os outros são vencedores? De jeito nenhum, porque eles não confiam em Cristo. Então, se ele ganha pouquinho, é porque ele ganha pouquinho. Se ele ganha muito, é porque ele ganha muito. Se ele trabalha muito, é porque ele trabalha muito. Se ele trabalha pouco, é porque ele trabalha pouco. Ele sempre tem uma desculpa. Ele fala, se Deus me desse muito dinheiro, eu ia confiar mais nele. Entendeu? Aí Deus, ele prospera. Aí daqui a pouco ele tem muito dinheiro. Olha, não dá, porque, sabe, eu tenho tanta coisa para fazer, porque o dinheiro dá esse tipo de vida para a pessoa, para muitos, não são para todos, mas para muitos, o dinheiro ocupa o tempo todo dele, ele nunca tem tempo para Deus. Então, perseverar é importante. Continuar quando todo mundo está desistindo, para quem é vitorioso em Cristo, para quem confia no Senhor, é de suma importância. Tá ok? Outra coisa importante que vemos aqui nesse texto é aceitar o desafio. Você quer viver algo além das estrelas? Você é crente, você é servo de Deus. Se você veio para Jesus para viver algo natural, humanamente falando, fica uma coisa meio sem sentido, porque o reino de Deus ele é espiritual. E aquilo que é espiritual se materializa no mundo natural. Nunca é o contrário. A Bíblia diz que Deus, então, ela revela que Deus criou tudo daquilo que não existia.
todas as coisas foram formadas daquilo que é espiritual, não é o contrário. Então, se a pessoa, de repente, não aplica o coração, ele é crente, e ele não aplica o coração para viver algo espiritual com Deus, ele se torna uma coisa meio rotineira, meio sem expectativa maior. Então, se você quer viver algo em Deus, viver além das estrelas, primeiro, amplie o seu mundo visual. Segundo, persevere. Terceiro, aceite o desafio. Você vê que Deus desafiou Abraão a sonhar com algo pequenininho. Ele falou, olha, está vendo aquela estrela brilhante? Aquela mais brilhante, qual, Senhor? Aquela lá mais brilhante. Eu estou vendo, Senhor, aquela estrela brilhante, aquela lá é o que eu vou fazer com você, vou te tornar uma estrela brilhante. Era isso que Deus tinha falado para Abraão. Qual foi o desafio? Falou, Abraão, olha para as estrelas e conta. Você pode contar quantas estrelas tem no céu? Esse é o desafio. Desafio, você acreditar, você crer na promessa de Deus. Vai além das suas forças. Se for algo para você fazer, então não é de Deus. Se eu confio nas minhas forças, então não confio em Deus. Se eu posso fazer, a fé vai embora. Agora, viver além das estrelas é aceitar um desafio que Deus faz para nós. Quando você recebe uma célula nas suas mãos, é o que Deus colocou nas suas mãos para você aceitar esse desafio. Aí ele fala para o líder assim, olha para as estrelas. Aí o líder tem medo de olhar para o alto, porque olhar para o alto tem a ver de olhar com Jesus. Lembra que olhar para Jesus tem a ver com transformação. Tem muitas pessoas que querem ir para o céu, mas não querem ser transformadas no seu modo de vida e no seu viver diário, na sua fé. Então, ele chama o líder e fala assim, sai para fora, olha para as estrelas. Então, isso é ser desafiado. Isso é Deus te desafiando a não colocar o teu olhar na dificuldade ou na tua incapacidade, porque não foi uma promessa humana. Deus não falou assim, olha, você vai ter que, fazer isso, e você vai alcançar. Não, Ele falou, eu vou te dar. A tua descendência vai ser desse jeito, partiu de Deus a promessa. Quando a promessa parte de Deus para nós, você pode aplicar teu coração, você pode orar com confiança, você pode levantar as suas mãos aqui e glorificar o nome do Senhor, participar do louvor com entusiasmo, porque a promessa que Deus fez para você não veio de homem, mas partiu do coração de Deus para você. Amém, meus irmãos? Então, é não olhar para aquilo que o inimigo é, não olhar para aquilo que você é, mas olhar para aquilo que Jesus é. Porque às vezes as pessoas ficam assim, o diabo, ele ao invés de olhar para Jesus, ele está olhando para o diabo. O diabo, o demônio, a minha incapacidade, a minha falta de habilidade. Então ele procura olhar para si mesmo ou olhar para o diabo. Às vezes olhamos mais para o diabo do que para Deus. E a orientação bíblica é que nós olhemos para o Senhor. Tudo bem? Quarto lugar. Então, em primeiro lugar, se você quer viver além das estrelas, você precisa mudar o seu campo visual, precisa ampliar isso, mas não só isso, você precisa ser perseverante, aceitar também o desafio. Em quarto lugar, você vai ver que viver além das estrelas é ser livrado daqueles que são medíocres. Medíocre tem a ver com aqueles que são invejosos, são aqueles que são incrédulos. Toda pessoa que tem fé, ela afasta as pessoas que são incrédulas. Toda pessoa que tem fé, ela busca andar com pessoas que também têm fé. Já percebeu isso? Porque é horrível. Você está caminhando com um pastor que, de repente, ele não tem fé. A pessoa, se eu chegasse aqui e falasse para você, olha, irmãos, a vida está difícil mesmo. Olha, se preparem para morrer, porque o Covid vai matar todos vocês. Pensa que expectativa eu estaria passando para vocês. Agora, o líder, o homem de Deus, a mulher de Deus, que tem fé, ele fala diferente. Ele afasta as pessoas que são negativas, aquelas pessoas que são invejosas, aquelas pessoas que são incrédulas. Ela não quer andar com você, porque ela fala para você, a coisa está difícil, você fala, não, mas em nome de Jesus, já vem você falando.
olha, minha célula está tão difícil. Aí você responde para ele assim, fala, não, nós queremos, somos pai de multidões, o Senhor vai multiplicar a tua célula, aplica o teu coração no Senhor, o Senhor vai multiplicar a tua célula. Sabe, meu casamento está tão difícil, mas confia no Senhor, Ele não tem poder para transformar a tua vida, transformou a vida de tanta gente. Você acha que teu marido não vai ser transformado, tua esposa não vai ser transformada? Aí a pessoa se cansa de andar com pessoas assim. Porque a pessoa que tem fé cansa a beleza das pessoas que são incrédulas. A pessoa que é incrédula, ela desiste de andar com quem tem fé. Sabia disso? Eu penso que toda pessoa que entrega uma célula é porque ele não crê no Senhor Jesus. Ele pode até falar que crê, pastor, mas eu quero falar de antemão, não crê no Senhor, porque se ele cresce, ele entenderia que a promessa de Deus não partiu de homem, nem dele, nem do inferno, partiu da mão de Deus, do coração de Deus para ele. Aí ele ia aplicar o coração, falar, não, Senhor, eu não vou desistir da minha célula, nem que eu fique sozinho, eu vou fazer o culto sozinho aí do céu, vou fazer o quebra-gelo, eu vou fazer ali a palavra, eu mesmo vou compartilhar a palavra, eu mesmo vou levantar a oferta, mas eu não vou desistir. Quando o supervisor chegar para ele e falar, ó, não dá para ter célula só com você. Não, mas eu creio na promessa de Deus, deixa eu tocar minha célula, porque eu sei que o Senhor vai me dar almas. Hoje a Josi está falando para mim de uma célula de jovens, que ela tinha se acabado, e o líder desistiu dessa célula. E ela falou, pastor, o líder desistiu, e eu peguei a célula, coloquei na mão de uma outra pessoa, e esse líder desistiu, acabou saindo da igreja. Porque sempre alguém é culpado pela nossa derrota. Você percebeu isso? Você nunca fala assim, não foi para frente por minha culpa mesmo, eu sou incrédulo. Ninguém fala isso. A gente sempre coloca a desculpa, fala, sabe por quê que eu não estou firme na igreja? Porque fulano de tal. Nós temos um problema que a psicologia chama de transferência. Tudo que é contra mim, eu transfiro culpa para o outro. Isso é síndrome de Adão também, né? Adão, o que você fez? Foi a mulher que o Senhor me deu. Foi aquele pastor da rede, foi o supervisor que o Senhor colocou, que não me apoiava, por isso que fechou a minha célula. Sabe o que aconteceu com essa célula que a Josi está me contando hoje? A célula está a ponto de multiplicar. Depois de alguns meses, mesmo com toda a pandemia, com todo o distanciamento social, a célula cresceu. E ela vai multiplicar agora. Não é bênção de Deus, mas por quê? Porque tem alguém que tem fé, tem alguém que aplica o coração, e aquele que tem fé, aquele que crê, ele fala assim, as coisas vão acontecer na minha vida. Quem está torcendo contra, se irrita com isso, porque é um demônio. Não é que a pessoa está endemoniada muitas vezes, às vezes não é isso, mas tem um demônio que luta contra a tua prosperidade, então, contra a tua vida espiritual, contra a tua alegria, tem um demônio, e ele incita pessoas que estão ao seu lado para tentar desestimular você. Por isso você não pode dar ouvidos às coisas que contrariam a palavra de Deus. Você não pode, de repente, a pessoa falar assim, sabe aquele líder? Olha o que ele fez. Você não pode aceitar isso. Você está debaixo de autoridade espiritual, vocês estão fazendo isso no Corsão já. Você não pode aceitar uma pessoa que fale mal da igreja, que não tenha fé, falar, não, irmão, não é assim. E aí, o que acontece? A tua alegria incomoda as pessoas que não têm fé, que são medíocres, isso é, incrédulos, ou mesmo até invejosos. Mas dentro da igreja tem isso, pastor. Pastor, está sendo gravado isso, mas dentro da igreja tem. Infelizmente tem pessoas invejosas, pessoas que às vezes são incrédulos, não creem. Se você falar para ela, se você falar, você precisa crer, irmão, porque não está na tua pele, não é você que está passando por isso. Meus irmãos, eu já passei por tudo. Falo para você, desde passar fome, desde ter problemas com pastores, desde ter problemas de pessoas amaldiçoar a nossa igreja. Tem um pastor, lembro muito bem disso, ele amaldiçoou tanto a nossa igreja, mas amaldiçoou tanto a nossa igreja, que a nossa igreja crescia. Quanto mais ele fala, vai fechar, ela cresceu. Até chegar um dia que ele teve que fechar a igreja dele, antes dele fechar, ele falou, eu quero ir lá pedir perdão para vocês, porque eu sei que foi por isso que meu ministério não fluiu. Ele veio aqui, quem lembra disso? Poucos irmãos, mas lembra. Ele veio aqui e falou, irmãos, eu quero pedir perdão,
porque eu amaldiçoava essa igreja. Mas enquanto eu amaldiçoava, lembre-se que de Balão e Baraque, que Balaão, ele ia amaldiçoar, Baraque pedia para ele amaldiçoar, o que ele falava? Não dá, não posso. Aquilo que Deus abençoou não tem como amaldiçoar. Quando você pensar, minha família, meus amigos, sabe, as pessoas, pensa diferente. Aquilo que Deus abençoou na tua vida, aquilo que Deus já consagrou na tua vida, não tem como alguém revogar isso, porque vem de Deus. Você está debaixo da bênção do Senhor? Ninguém pode tirar você de lá. Tudo bem? Então, contar as estrelas é tudo isso, é viver, ir além das estrelas, quer dizer, é viver e mostrar para onde você está indo. A pessoa que quer viver além daquilo, das estrelas, que é aquilo que é natural, aquilo que é visível, revela o caminhar da pessoa. Você pode olhar, pessoa que tem fé, pessoa que aplica o coração, pessoa que está na palavra do Senhor, pessoa que ora, não é aquele momento, não é aquele início, mas ele dá continuidade. Passa 1 ano, 2 anos, daqui a pouco você encontra com ele, e aí, já é pastor? Ainda não, mas eu estou caminhando para lá. Daqui a pouco, passa mais 1 ano, e aí, conseguiu? Ainda não, mas eu vou conseguir. Você vê o caminhar da pessoa. Por quê? Porque ela mudou, ela alargou, ou melhor, ela ampliou a sua visão em relação ao mundo, ela se tornou alguém perseverante, aprendeu isso, aceitou o desafio de Deus. Ele sabe que a fé dele afasta as pessoas medíocres, porque pessoa medíocre é assim, ou ele se converte, ou ele se afasta de você. Pessoa invejosa é assim, ou ele te ama, ou ele te abandona. Pessoa incrédula, ou ele vai caminhar com você, ou ele vai largar você. Ok? Último lugar. Fica de pé agora, em nome de Jesus, para a gente poder estar encerrando. Viver além das estrelas não é só ampliar a sua visão de mundo, não é só perseverar, não é só aceitar o desafio, e também não é só mostrar fé e afastar medíocres, mas viver além das estrelas é ser transportado para uma visão espiritual. Você pode dizer, é natural, pastor, mas não é natural. Na época de Abraão, acho que eu passei isso num encontro de líderes até. Na época de Abraão, não tinha telescópio, não tinha nada. Acredita-se, estudiosos dizem que a olho nu você poderia contar 3.000 estrelas. Depois que Galileu inventou lá o telescópio, deu para contar 90.000 estrelas. Aí inventaram um tal de satélite Hubble. Esse vai além do telescópio e não consegue contar todas as estrelas. Agora, presta atenção. Deus quer que você entenda que existe mais estrelas do que aquelas que você pode ver. Não quer dizer que você não... Você só vê 3.000 estrelas, que você acha que isso é o limite. Ou que você só tem olhos para 3.000 estrelas, que não existam outras estrelas, além dessas. Na verdade, quando Deus disse para Abraão assim, conta as estrelas, ele não está falando das 3.000. Ele está falando daquelas que está acima das 90.000, que ninguém pode contar. Não se tem uma ideia quantos judeus tem na terra. Porque tem judeu espalhado para todo lado. O que o Senhor quer que você entenda, que viver além das estrelas, você precisa de um telescópio.
ou um satélite chamado Hubble, que vai além daquilo que os seus olhos podem ver. Isso é viver além das estrelas. É ser transportado para uma visão espiritual. Talvez você olhe assim para a tua célula, você vê lá 10 pessoas. Mas o Senhor te chama para fora, para falar para você assim: eu não quero que você olhe só para essas 10 pessoas. Quando nós estávamos lá em cima, na Capitão Casa, lá em cima, era um corredor que vinha mais ou menos daqui até onde está ali a Dione, pequenininho, cabia 20 pessoas lá dentro. Tínhamos, acho que 10 pessoas na igreja. Naquela época o Senhor falou assim: não quero que você olhe para essas 10 pessoas. Quero que você comece a contar aquilo que você não está vendo. Presta atenção. Então, você olha para o teu casamento e vê aquele casamento que os teus olhos estão visualizando. Quando eu falei que a tua visão deve ser ampliada, é nesse sentido. Porque você está olhando para uma circunstância, para uma situação, e Deus quer falar para você assim: eu quero que você viva além daquela situação. Você consegue viver além daquela situação? E você fala: Senhor, eu aceito esse desafio. O que Deus está falando para Abraão, ele não está falando de Isaac. Isaac seria o primeiro para iniciar todo um projeto de Deus na vida de Abraão. Então, quando você olhar para as promessas de Deus na tua vida, sempre busca olhar com um telescópio chamado fé, porque vai além. Se você não consegue olhar além daquilo que nós estamos vendo aqui, é uma vida muito pequena. Se você olha para o teu casamento e não consegue enxergar uma vida além daquilo que você está vivendo, é uma coisa muito limitada, porque você está limitado por aquilo que é natural. Deus quer que você enxergue, abra os seus olhos, use um telescópio e olhe além daquilo que os seus olhos podem ver, que é natural. Por isso que não é natural, irmãos. Bíblia não é natural. Ser igreja não é ser natural. Viver com Deus não é viver o natural. Você ter uma célula não é algo natural. Por isso que você nunca pode falar assim: eu quero entregar minha célula, porque você não está vivendo com algo natural, é algo espiritual. E quando vem de Deus, essa promessa espiritual, quando nasce no coração de Deus, ela materializa-se no mundo natural, e nunca ao contrário. Quando você tenta falar assim: eu não consigo, você está tentando fazer o caminho inverso. Você está querendo fazer com que o natural mude o que é espiritual, e nunca vai acontecer. O espiritual vai transformar a tua vida, transformar o teu casamento, transformar a tua célula, vai ampliar os teus horizontes, mas você precisa usar isso. Você sabe quantos anos demorou para a promessa de Isaac acontecer? 20 anos. É ter fé ou não é ter fé? É confiar que Deus é Deus ou não? Às vezes passa um mesinho, a pessoa já está desistindo de tudo. Uma tempestade no meio do mar, não dá mais. O negócio parece que não vai virar, ele já desiste dos projetos. A célula começa a ter problemas, ele já quer abrir mão da célula. As células começam a ter problemas, ele já quer abrir mão da supervisão. Meus irmãos, nós podemos viver a promessa de Deus a partir de hoje na nossa vida. Sabe? Podemos ver aquilo que Deus tem para nós. Pastor, eu já fiz o que você acabou de falar. Eu já abri mão do meu casamento, eu já abri mão da minha célula, eu já abri mão de muitas coisas que eu tive. Eu deixei para trás muita coisa. Me sinto até assaltado por causa disso, roubado por causa disso. E é uma verdade. Mas sabe, irmãos, quando nós recebemos luz de Deus, é o momento de nós iniciarmos. Esse é o momento. Quando você é tocado no Espírito,
Esse é o momento de resposta. Na hora que talvez passou anos, você nunca sentiu, mas quando você sente no Espírito a confirmação pela palavra de Deus, esse é o momento de você iniciar algo com Deus. Não é amanhã, não é esperar o ano que vem eu vou fazer, nós estamos mesmo em pandemia, não. É iniciar a partir do momento que Deus fala conosco, por isso que precisamos sonhar juntos. Lembra que eu falei, existe um sonho de Deus para a tua vida, mas existe um sonho de Deus para a igreja, como igreja. Esse sonho é o sonho macro de Deus, para a nossa igreja. Então a gente precisa sonhar juntos. A tua vitória tem que ser a nossa vitória também. Por isso que não pode ter invejosos, não pode ter incrédulos no nosso meio. Nunca jogue um balde de água fria num projeto, numa promessa de Deus na vida do teu irmão. Sempre quando ele vier falar com você, fale: eu estou junto com você, irmão, nós vamos orar junto, vou orar por você, porque eu creio também que Deus Ele é poderoso para fazer cumprir as promessas dele na tua vida. Nunca fale assim: ixi, eu já tentei fazer isso, não deu certo, desiste, irmão, já desiste. O discipulador nunca pode jogar água fria sobre a fé do seu discípulo, pelo contrário, ele tem que falar: você crê? Se você crê, a Bíblia diz: tudo é possível aquele que crê. Eu estou junto com você, porque se você receber, eu vou estar recebendo também. Eu quero participação nessa promessa. Sabe, irmãos, isso é viver além das estrelas. Foi isso que Deus quis que Abraão vivesse, e Abraão viveu, e a Bíblia diz que isso foi imputado por justiça a ele. Sabe, tem algo maior ainda, tem uma vantagem a mais para nós. Cristo foi na cruz por nós. Cristo foi na cruz por você. Ele estabeleceu a igreja, e todo o benefício da cruz está liberado sobre a igreja, sabe, irmãos? Por isso que você não pode nunca inverter as coisas. Nunca você pode pensar assim: Cristo morreu por mim, e então agora eu posso fazer o que eu quiser. Nunca pense isso, porque você está querendo inverter a ordem das coisas. Você tem que pensar: Cristo morreu por mim, agora eu sou mais do que vencedor em Cristo. É Ele que me dá essa vitória, é Ele que me faz sonhar coisas grandes, é Ele que vai fazer a minha célula multiplicar, é Ele que vai enviar as pessoas para mim, é Ele que vai me levar ao encontro daqueles que Ele quer salvar, é Ele. O Espírito Santo vai me levar. Aqueles jovens estão caídos na sarjeta, aqueles jovens estão envolvidos com a droga, estão envolvidos com o álcool. Ele vai me levar para salvar esses jovens. Ele vai me levar para salvar aqueles casamentos que estão sendo destruídos, aquele marido que não ama mais a esposa, está pensando em abandonar, aquela mulher que não quer saber mais do marido, sabe? O Senhor vai me levar a eles, para eles serem salvos. Isso é viver além das estrelas. Agora, se você falar: é comum, está todo mundo separando mesmo, deixa eu separar. Não, é comum, está todo mundo usando drogas mesmo, não tem problema. Alguém vai ter que ir para o inferno, afinal de contas o inferno não pode ficar sozinho lá. Então vamos deixar alguns ir para lá para ajudar o diabo a governar o inferno. Jamais, irmãos. Se nós pudermos, vamos arrebentar as portas do inferno e vamos tirar todas essas almas de lá e levá-los e transportá-los para o reino da luz. Amém, meus irmãos? Não é bom demais ser crente? Não dá vontade de ter um pouco mais de fé, irmão? Não dá vontade de confiar mais no Senhor agora? Então feche teus olhos. Pai, nós rendemos-te graças, porque confiamos na tua promessa. Sabemos que a tua promessa foi feita a Abraão, mas nós somos descendentes de Abraão pela fé também. E sabemos que as promessas de Deus que estão sobre ele estão sobre nós também. Ó Deus, nós queremos sair dessa mediocridade, da incredulidade, da inveja. Nós queremos, Senhor, de uma forma perseverante, alcançar aquilo que o Senhor tem para nós. Aceitamos o nosso desafio, Pai. Queremos ficar livres, Senhor, de toda mediocridade, e queremos ser transportados para uma visão espiritual, não mais uma visão natural das coisas, mas queremos que o Senhor nos ajude, abra os nossos olhos para enxergarmos as tuas promessas. Não é dinheiro que nos fará melhor, não é casamento que nos fará melhor, mas o Senhor é quem nos fará
prosperar e avançar. É o Senhor que nos tornará, Senhor, e nos mudará e nos transformará. É o Senhor, Pai. Por isso coisas não poderão nos transformar, mas sabemos, Pai, que o Senhor pode fazer isso. Por isso nós aplicamos o nosso coração em Ti, em nome de Jesus. Levanta uma das suas mãos, faz uma oração comigo, onde você estiver agora. Diga assim: em nome de Jesus, eu creio na Tua palavra, Senhor, e aplico o meu coração nela, e eu sei que o Senhor tem o melhor para mim, sim, mesmo que as circunstâncias digam o contrário, mesmo que a vida diga o contrário, mesmo que as pessoas digam o contrário, eu aplico o meu coração na Tua palavra. Ó Deus, eu estou debaixo dessa graça, e eu sei que a minha vida, que a minha casa está debaixo da Tua cobertura, e eu sei que a Tua bondade é liberada sobre mim, e eu quero viver além das estrelas, e eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim, não aquilo que eu desejo como homem, mas aquilo que o Senhor quer para mim. Por isso, em nome de Jesus, escreve uma nova história na minha vida, na minha casa, na minha célula, no meu ministério. Escreva uma nova história para a glória do Senhor. Amém. Amém. Vamos louvar ao Senhor.